A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E chegamos à última lição do ano, a última lição das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que teve o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje, a nossa última lição, é a lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. O textuário vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. A verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 102, verso 25 ao 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Objetivos da lição: apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende, e afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Introdução na revista diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência e o que enfatizaremos nessa lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e profunda no nosso relacionamento com Ele. A palavra-chave é infalibilidade. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Deus é infalível. Subtópico 1: a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que a Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. O Salmo 102, da leitura bíblica em classe, expressa profunda angústia e necessidade de socorro, mas também revela a infalibilidade e a eternidade de Deus. Ao longo do Salmo, o salmista se dirige a Deus em busca de ajuda, destacando a fragilidade humana, em contraste com a imutabilidade de Deus. Os versos 25 ao 27, o salmista afirma que, embora o céu e a terra um dia passem, Deus permanece o mesmo. Ele diz: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Esse trecho expressa a natureza eterna de Deus. Ele não envelhece, não muda e não tem fim. Sua infalibilidade está em sua constância e eternidade. O Salmo também fala sobre Deus como o Criador que fundou a terra e criou os céus. Ele é a rocha sobre a qual tudo foi estabelecido. Por isso, ele é infalível, pois seu poder, que criou todas as coisas, também as sustenta e as mantém. No versículos iniciais, o salmista lamenta e expõe seu sofrimento, mas ele sabe que Deus é um refúgio e socorro para aqueles que clamam por ele. Mesmo em meio às fragilidades e às tristezas, ele encontra segurança em Deus, cuja fidelidade não falha, não importa a situação. E no verso 28, o Salmo
finaliza afirmando que a descendência dos seus servos, os servos de Deus, serão estabelecidos diante dele para sempre. A promessa de Deus se estende a futuras gerações, mostrando sua fidelidade ao longo do tempo, independentemente das mudanças no mundo. A infabilidade de Deus, então, assegura que ele cumprirá suas promessas para com o seu povo e suas gerações. O Salmo 102, ele apresenta essa infabilidade de Deus através de sua imutabilidade. Eternidade, fidelidade em meio à nossa fragilidade. Deus é a rocha que nunca muda, o Criador eterno que sustenta todas as coisas, e a sua graça é uma garantia para aqueles que o buscam. Assim, mesmo quando nos sentimos frágeis e instáveis, podemos confiar no poder imutável e nas promessas de Deus, que nunca falham e permanecem para sempre. Subtópico 2. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, temos uma promessa infalível de que Jesus vai voltar. Pedro lembra os cristãos de que, mesmo que pareça demorado, essa promessa é certa e vai acontecer. Ele explica que algumas pessoas vão zombar, dizendo que nada mudou e que Jesus não vai voltar. Mas Pedro responde que Deus não vê o tempo como nós. Para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A expressão um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia nos mostra que Deus vê o tempo de forma muito diferente de como nós vemos. Ele está fora das limitações do tempo. Então, o que parece mais longo para nós não é necessariamente longo para ele. Pedro usa essa frase para lembrar aos cristãos que, embora a volta de Jesus pareça demorada, isso não significa que Deus não se esqueceu ou que ele não cumprirá suas promessas. Ao contrário, Deus age em seu próprio tempo, que é perfeito. Para Deus não existe pressa nem atraso, porque ele conhece o começo, o fim de todas as coisas. Essas passagens nos ajudam a ter paciência e confiança, especialmente quando esperamos que algo aconteça ou que Deus responda a uma oração. Pedro explica que Deus não está atrasado em cumprir suas promessas. Ele espera com paciência para dar todos a chance de se arrepender e voltar para ele. Então, o atraso não é realmente um atraso, é uma prova de amor e paciência de Deus que não quer que ninguém se perca. Essas promessas também nos lembram de algo importante. Um dia Jesus vai voltar e, de repente, como um ladrão, e tudo o que conhecemos será transformado. Essa volta vai trazer um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça e paz. Esse novo mundo é o que Deus promete para aqueles que o amam e esperam nele. Subtópico 3. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infabilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para nossas vidas. A palavra infalível vem do latim infabilis, formada pela junção do prefixo in, que significa não,
E fabilis, derivado de falere, que significa enganar ou falhar. Assim, fabilis quer dizer literalmente que não pode falhar ou incapaz de errar. Em português, infalível carrega esse mesmo sentido, algo que é alguém que totalmente confiável, que não erra, que não se engana. Ao longo do tempo, o termo foi associado especialmente a coisas ou seres considerados perfeitos, seguros e dignos de confiança. Então, quando falamos da infabilidade de Deus, se refere ao fato de que ele é indescritivelmente, ou seja, além de nossas capacidades humanas de entender ou explicar plenamente. Esse conceito significa que Deus, em sua essência, é tão grandioso, santo, incompreensível, que as palavras humanas são insuficientes para descrevê-lo por completo. A ideia de inefabilidade destaca que, apesar de conhecermos a Deus em parte, ele se revela a nós, especialmente por meio das Escrituras e de Jesus. Ainda assim, há aspectos de suas naturezas e dos seus ministérios que vão além da nossa compreensão. Esse termo, então, nos lembra que o ministério de Deus é maior do que qualquer linguagem ou conceito humano, preservando a reverência e admiração pela imensidão do divino. A sinopse do tópico primeiro diz assim: as promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Tópico 2: Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 1: Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende, para, em seguida, arrematar: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Esse capítulo em particular aborda a tentativa do rei Balaque de Moabe de convencer Balaão a amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, apesar das insistências e ofertas de Balaque, Balaão acaba abençoar o povo de Israel em vez de amaldiçoá-lo. A mensagem final do capítulo é que o plano de Deus para o seu povo é firme e não pode ser frustrado por forças externas, mesmo com toda a insistência de Balaque. Deus demonstrou que seu plano para Israel seria cumprido. Olha, diferente de nós, ele não muda de ideia ou deixa de fazer o que disse que faria. Em outras palavras, quando Deus faz uma promessa ou declara algo, podemos ter certeza de que ele vai cumprir, porque sua natureza é perfeita e verdadeira. Para nós, seres humanos, é comum mudar de ideia ou até fazer promessas por algum motivo não conseguimos cumprir. Mas Deus é diferente, ele é fiel e imutável, o que quer dizer que não há variação ou inconstância nele. Quando ele diz algo, podemos contar com isso, pois ele vê tudo, sabe tudo e nunca age por impulso ou engano. Assim, essa passagem nos dá segurança. Deus é totalmente confiável. Se ele prometeu cuidar, salvar ou guiar, podemos descansar, porque ele jamais voltará atrás em sua palavra ou nos decepcionará. Subtópico 2: Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar: afinal de contas, Deus se arrepende? Tá aí. Em Gênesis 6, lemos que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. À primeira vista, a palavra arrependimento aqui
Parece indicar uma mudança de ideia ou uma falha, como se Deus não soubesse o que iria acontecer. No entanto, o significado original do texto revela algo mais profundo sobre a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. A palavra hebraica traduzida como arrepender-se é nahem, que pode significar lamentar ou sentir tristeza. Nesse contexto, não se trata de um arrependimento como o que nós humanos sentimos quando cometemos um erro, mas sim de um lamento ou pesar profundo diante do mal que dominou a humanidade. A corrupção e as violências humanas trouxeram sofrimento, e Deus, que criou o homem com amor e propósito, sentiu tristeza ao ver a destruição moral que se seguiu. Esse arrependimento ou pesar de Deus não significa que ele cometeu um erro ao criar a humanidade, mas sim que ele reage com justiça e compaixão às escolhas humanas. Ele é um Deus relacional, que se importa com suas criaturas e responde ao que fazemos. A tristeza de Deus revela seu caráter santo e amoroso, mostrando que ele não é indiferente ao sofrimento e ao pecado. Assim, a decisão de enviar o dilúvio foi uma resposta justa para renovar a terra e preservar o plano original por meio de Noé e sua família. Subtópico 3: uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Esse subtópico 3 vai ser uma reafirmação dos outros dois anteriores que já falamos. À primeira vista, pode parecer uma contradição. Em Números 23:19, lemos que Deus não mente, nem se arrepende. Mas em Gênesis 6:6 é dito que ele se arrependeu de ter criado o homem. No entanto, esses versículos não estão realmente em contradição. Eles abordam o arrependimento de Deus em contextos e sentidos diferentes, entendendo o contexto e a linguagem de cada passagem. Deus não muda de ideia ou sua natureza. Em Números, o contexto é a imutabilidade e a fidelidade de Deus. A passagem enfatiza que, diferente dos seres humanos, Deus não mente e não muda sua palavra ou promessa. Ele é absolutamente fiel e confiável e suas promessas se cumprem. O texto mostra que Deus não se arrepende ou muda de ideia, como os seres humanos que agem de forma inconstante e volúvel. Nesse texto, o arrependimento que Deus é incapaz diz respeito a uma mudança em seu caráter ou em suas promessas firmadas. Já em Gênesis 6, Deus lamenta o pecado humano. Esse versículo não indica que Deus cometeu um erro ao criar o ser humano, mas que ele experimentou uma tristeza profunda por causa da corrupção humana. Esse arrependimento reflete o lamento de Deus diante do pecado e da destruição moral que tomou a humanidade. Em sua santidade e justiça, Deus responde com pesar e ao comportamento humano. Mas isso não significa uma mudança em sua natureza ou seus planos eternos.
Portanto, esses dois textos abordam diferentes aspectos do caráter de Deus. Em Números, o arrependimento fala sobre incapacidade de Deus de mudar seu caráter, de voltar atrás em suas promessas, mostrando sua fidelidade. E em Gênesis, o arrependimento expressa o pesar de Deus sobre a corrupção da humanidade, mas sem implicar uma mudança em seu caráter perfeito. Não há contradição, mas sim duas verdades complementares. Deus é imutável em seu caráter e em suas promessas, mas ele também é compassivo e justo. Respondendo com tristeza diante do pecado, ele não muda quem é, mas em sua perfeita justiça e amor, sente e reage ao comportamento humano. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Tópico 3. As infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. A queda do ser humano, ou seja, o momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus no jardim do Éden, não pegou Deus de surpresa. Deus sendo onisciente, ele tudo sabe, já sabia que o ser humano teria essa fraqueza e que o pecado entraria no mundo desde o começo. Deus tinha um plano para salvar e restaurar a humanidade. Assim, logo após a queda, Deus deu uma promessa infalível. Ele enviaria um Salvador para vencer o pecado e restaurar a relação entre ele e as pessoas. Essa promessa foi como uma luz de esperança desde o início e foi cumprida com a vinda de Jesus. A promessa de Deus não falha. Ele já sabia o que seria necessário para resgatar o ser humano e planejou o caminho da salvação desde antes do começo. Portanto, a queda não surpreendeu Deus, pois ele já tinha um plano para salvar e transformar a humanidade por meio de Jesus. Subtópico 2. A eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. Isso significa que, além de nos perdoar e restaurar nosso relacionamento com Ele através de Jesus, Deus nos dá a esperança de viver para sempre com Ele em paz e alegria. A vida eterna é a promessa de que, após essa vida, teremos uma nova vida ao lado de Deus, onde não haverá mais sofrimento, tristeza nem morte. Esse é o destino final que Ele preparou para todos os que creem em Jesus e o aceitam como Salvador. Em resumo, Deus não só nos salva do pecado, mas também nos oferece a incrível promessa de vida eterna, onde estaremos com Ele para sempre, livres de todo o mal. Subtópico 3. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada
com Deus, até chegar o dia em que o conheceremos como ele nos conhece. A ciência ela está constantemente explorando novas maneiras de desacelerar o envelhecimento e promover a jovialidade. E uma área promissora é a pesquisa com senolíticos. Senolíticos são compostos que visam eliminar células senescentes, que são células envelhecidas, disfuncionais, que se acumulam no corpo e contribuem para o processo de envelhecimento. Remover essas células podem reduzir inflamações, melhorar a regeneração celular e até mesmo reverter sinais de envelhecimento em tecidos e órgãos. Outra área em crescimento é o estudo de telômeros. Telômeros são como capas protetoras nas extremidades dos nossos cromossomos que se encurtam com o tempo, o que contribui para o envelhecimento celular. Cientistas estão pesquisando maneiras de proteger ou até restaurar esses telômeros para prolongar a vida das células e retardar o envelhecimento. Além disso, os avanços na terapia genética e nos tratamentos com células-tronco oferecem novas possibilidades para a regeneração de tecidos e órgãos, proporcionando não apenas uma aparência mais jovem, mas também melhorias funcionais que podem aumentar a qualidade e a duração da vida. Para quem coloca a esperança em Deus e na promessa infalível da vida eterna em Cristo, essas realidades, embora difíceis, não são o fim da história. Nossa esperança vai além desse mundo. Ela está firmada na certeza que fomos salvos e de que temos uma vida eterna prometida. Essa promessa não pode ser alterada pelas limitações da vida humana, nem pela morte. Assim, mesmo diante da fragilidade humana, podemos viver com muita alegria que transcende a circunstância, uma paz que o mundo não pode dar e uma certeza que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. A conclusão na revista nos diz assim: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. À medida que concluímos esse trimestre e nos aproximamos do final do ano, somos convidados a refletir sobre as promessas infalíveis de Deus que nos sustentaram. Em meio a desafios, conquistas e novas lições, sua fidelidade esteve presente a cada passo. Que possamos lembrar que, independentemente do que este ano trouxe, as promessas de Deus permanecem firmes e sua graça se renova a cada manhã. Para o novo ano que se aproxima, o meu desejo é que você abrace com esperança a jornada que Deus tem preparado, que as promessas dele preencham o seu coração em paz, confiança e alegria. Que você encontre novas forças na fidelidade do Senhor e que, com fé renovada, possa seguir adiante, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa. Feliz Ano Novo! Que seja um tempo repleto da presença de Deus e da realização de suas promessas em sua vida e em sua família. Deus abençoe você, a sua casa e se Jesus não vier, querendo o Senhor, nos vemos na próxima aula do próximo ano, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.